Olá! Hoje nós vamos começar uma sequência de 5 aulas, em que 5 mini-aulas a gente vai falar um pouquinho sobre as competências que o Enem cobra para a gente conseguir a redação nota 1000. Lembre-se, lá no nosso curso nós conversamos um pouquinho a respeito das matrizes. O que o Enem pensa, o edital propõe, o que o avaliador espera dos examinandos. Então, assim, pela competência 1, a gente começa a falar um pouquinho do que se desenha. Lembre-se, são 5 competências, cada competência representa 200 pontos e a gente quer os 200 pontos em todas elas, correto? Então, assim, na competência 1, a gente começa a falar mesmo sobre a língua, sobre a estrutura de língua. O que ela quer da gente? Avalia a capacidade do candidato em demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, incluindo gramática, ortografia, acentuação e pontuação. Ou seja, a redação precisa seguir a norma culta da língua, sem erros de concordância, regência, uso de crase, entre outros. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito. Olha, ele fala da gramática. Quando eu me refiro à gramática, existe, eu até costumo dizer o seguinte, existe uma regrinha básica para nós não errarmos gramática. O quê? A ordem das orações. A ordem é a sequência lógica. Nós temos um sujeito e um predicado. Alguém que faz algo, né? E é essa ordem direta que ela não dá erros. Porque a estrutura da redação, ela segue uma padronização de coerência e coesão. Então, quando eu tenho frases muito claras, orações bem construídas, elas têm mesmo que uma sequência lógica. E aí, quando eu me refiro à gramática, pensem isso, na minha ordem direta, não que a ordem inversa, né, ou indireta não seja bem-vinda, ela é bem-vinda, mas o risco de errar é maior. Então, vamos usufruir da ordem direta. Outro ponto, que a gente refere-se aí à gramática, é a questão das concordâncias. Não há erro mais comum do que as concordâncias, principalmente verbais, né? Quando a gente entende ali, quando a gente usa primeira, segunda, terceira pessoa do singular ao plural, né? E os seus tempos verbais, e mesmo, né, quando se utiliza os tempos verbais. Pense o seguinte, nós temos 3 modos verbais. Quais são? Modos que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O que é o modo indicativo? É o modo da certeza. São aqueles verbos que você se utiliza dentro de um padrão de certeza. O subjuntivo é o da dúvida, quando ali se estudasse, né, se falasse, a gente está sempre na ideia do condicional, da dúvida. Já o imperativo é o da ordem, faça, né, escreva. Então, assim, se eu tenho a noção exata do que o verbo quer, do que a oração está me pedindo, eu consigo a modalidade correta do verbo. Se eu quero algo feito, algo de certeza, né, algo por fazer, ou se eu tenho a dúvida, ou se eu tenho uma ordem. E quando eu tenho a certeza, eu tenho que levar em consideração que nós temos 3 tempos, presente, passado e futuro. E dentro desses tempos, há de saber que nós temos um tempo presente, né, algo que acontece, nós temos um tempo pretérito, que é algo que aconteceu, e algo que aconteceu em 3 modalidades, né? Em algo que aconteceu e terminou, aconteceu uma vez e pronto, que é o pretérito perfeito. Nós temos aquele que foi continuado, eu fiz e continuei reiterando, que é o imperfeito, e tem aquele que durou um tempo, mas acabou realmente, que é o mais que perfeito. Então, assim, a gente tem que saber quando, né, usar os tempos verbais. Isso vai facilitar muito a proposta, né, de não errar as concordâncias. E fora o futuro, né, que eu falei do futuro, que a gente tem um futuro de presente e um futuro de passado, né, que é o de pretérito. Pois bem, quando eu me refiro à gramática, pense nisso. A ideia das ordens diretas da frase e das concordâncias, fora as regências, né, quando é que a gente usa a preposição em determinado verbo. Aí a gente passa para a ortografia. Está na dúvida de como é a grafia da palavra? Troca. Vamos usar um sinônimo, tá? Por quê? Porque a gente não pode, a gente tem aí direito de errar uma ou 2 vezes. Mais do que isso, vai ficar seriamente prejudicado lá a tua pontuação em 80 pontos mais ou menos. E a gente não quer perdê-los, certo?
Acentuação e pontuação. E aí, quando a gente fala de acentuação, nós temos sinais gráficos muito básicos. Quais? O circunflexo, o tio e o agudo. Esses aí, pensem só na ideia dos sons. Se for um som mais nasal, é o acento circunflexo, é o acento, o tio. Se for um som mais fechado, é o acento circunflexo. Se for um som mais aberto, é o acento agudo. Qual é o erro mais frequente? É o sinal gráfico da crase. A gente não sabe muito bem ali quando é que usa a crase. E aí pensem isso. A crase, se eu puder substituir, é uma palavra feminina. Por quê? Porque se eu puder substituir por para a, aí eu uso crase. E a outra, né, a pontuação. Certeza, continuação, admiração, são aqueles nossos pontinhos, né? Ponto final, ponto continuando, as vírgulas, ponto e vírgula, travessão, exclamação, isso aí é muito útil. Então, fazer uma revisãozinha sobre isso é um padrão excelente para conseguirmos a redação nota 1000, ok? Bem, pois vamos lá. Dentro do que se espera da norma culta da língua, a gente está falando o quê? A língua deve seguir as regras da gramática, ortografia e pontuação. Ponto. Nós falamos sobre isso. Inclusive, dei os exemplos mais ali onde é que é cobrado. O uso da linguagem formal. Olha, o uso da oralidade, ela deixa a gente muito livre para usar da linguística. Que a linguística pergunta o quê? A comunicação. O que nós queremos é comunicar. Por quê? A oralidade, eu tenho a ideia dos gestos, dos sons, tudo ajuda na minha concepção, né, no entendimento da comunicação. Quando eu parto para a escrita, isso não é muito lógico, né, isso não é muito próprio. O que está escrito é que vai permitir com que o leitor, né, se usufrua. Né? E aí a gente entende o seguinte, quanto mais próximo do padrão, melhor o entendimento do texto. Por isso que aqui nós não vamos fugir do padrão da formalidade da língua. Nada de gírias, nada de expressões informais, muito menos vícios de linguagem. Esqueçam a ideia dos memes, esqueçam aquela linguagem de redes sociais que ela não é bem-vinda na redação do Enem, tá bom? Porque é um texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo argumentativo, ele preza pela formalidade da língua. Outro, estrutura sintática. As frases devem ser bem construídas e com sentido completo, sem erro de concordância e regência. Falei para vocês no início do vídeo, vamos seguir a ordem direta, né? Só os termos, a ideia de pronomes, né? No início para verbo, substantivo pode ser substituído, a ordem direta, sujeito e predicado. Então, assim, pense muito na compreensão clara da língua, correto? Ainda, ortografia e acentuação, né? A redação deve estar livre de erros de ortografia e acentuação. Como eu falei para vocês, o avaliador até tolera ali um errinho mais o 2, e quando é o mesmo erro, porque digamos assim, eu botei uma vírgula no lugar errado, coloquei ali uma cedilha onde não deveria. 2 erros a gente até tolera, mas se for 2 vírgulas colocadas erradas, ou 2 acentos, ou a grafia, né, da palavra reiterada errado, aí não, eu não tenho nem essa tolerância dos 2 erros, tá bom? Então vamos conseguir chegar aí num padrão em 0. Não sei escrever, não escrevo. Vamos para os sinônimos. Pontuação. O uso correto da pontuação é importante para a clareza e organização do texto. Como a nossa comunicação é exclusiva pela escrita, é lá que a pontuação vai me dizer quando eu devo interromper o pensamento, quando eu devo, que é o ponto, continuando, ou o ponto final. Eu tenho que entender quando é uma pausa, ou uma sequência, ou uma gradação dos termos, que são as vírgulas. Eu tenho que entender quando é uma pausa, uma sequência, ou uma pausa, uma explicação dentro dos pontos ou do ponto e vírgula. Eu tenho que entender que é o início de frase ou uma explicação, quando é o travessão. Eu tenho que entender que é uma exclamação, que a exclamação é uma admiração, uma apreciação.
A interrogação são as dúvidas. Então, assim, é exatamente a pontuação que vai me inferir aí como eu devo interpretar o enunciado construído. Então, muito cuidado, tá bom? Com a pontuação. Ainda, vocabulário. A escolha das palavras deve ser precisa e adequada ao contexto da redação. Eu não sei qual é a diferença de eminente e iminente. Não uso, tá bom? Porque são dois termos diferentes. E outro, que meu Deus do céu, isso aqui é um erro que avaliador não permite sequer um. A translineação errada. O que é isso? É a separação das sílabas. Eu tenho que entender que existe uma regra básica de separação. As sílabas, elas são construídas de consoante, vogal, ou só vogal, ou ainda de dígrafos e vogais. Então, assim, eu tenho que obedecer esse padrão, ok? Então, a separação de sílabas em final de linha deve ser feita corretamente. Não há perdão para a translineação errada. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma redação nota 1000, né, que é aqui do ano de 2024, sobre o nosso tema aí, a herança cultural, né, da africana. E a Clara de Oliveira, ela escreve esse seguinte texto. O filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial, devido à presença de um elenco majoritariamente negro e à representação da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira, haja vista os desafios sustentados pelo sistema de ensino e pelo corpo civil para a valorização da herança africana no país. Nesse sentido, de modo a atenuar essa situação, é preciso analisar o descaso da esfera educacional e a mentalidade social como causas dessa grave problemática. O primeiro ponto que eu vou chamar aqui é para a pontuação maravilhosa que ela fez nessa introdução. Vejam que ela coloca, entre aspas, o remetimento ao nome do filme. Então, é como se eu estou chamando a atenção para algo, né? Aquela coisa da ênfase, as aspas servem para isso. Outra coisa, as vírgulas, vejam que não foram enfadonhas em nenhum momento, elas foram explicativas, foram realmente pausadas. Olha aí, ó, o filme Pantera Negra, sujeito, foi considerado um marco da cinematografia mundial, frase completa. Aí vem a explicação. Devido à presença de um elenco majoritariamente negro e à representação da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Viram que depois da vírgula houve uma sequência de explicação. Ponto. Então, assim, ela teve uma preocupação muito grande na colocação perfeita da pontuação. Outro, fora da ficção, vamos começar uma explicação. O cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Termina a explicação, outra informação. Haja visto os desafios. Então, assim, toda vez que eu for fazer uma informação, eu coloco as minhas vírgulas, mesmo que a minha produção, o meu enunciado ainda não esteja concluído. Então, tá aqui, ó. Outra, limpeza nas palavras. Eu não tenho nada grafado errado, não tenho nenhuma translineação, nenhuma concordância, nenhuma regência deixada por fazer corretamente. Então, assim, é a limpeza do texto, é a clareza do texto que vai levar vocês aí a ganhar esses 200 pontos dessa primeira competência, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente conversou um pouquinho sobre essa necessidade de ter uma redação muito limpa. E o que a gente chama de redação limpa? É uma redação muito clara, escrita dentro do padrão formal. Eu estou pesquisando enunciados que realmente contemplem o que eu coloquei, a minha ideia de texto. Então, assim, grafia correta, formalidade da língua, pontuação, a gente está falando de vocabulário, né, em termos de grafia e gramática, tá bom? Competência 1, 200 pontos. Até a próxima!